aula. Hoje a gente vai fazer exercício, certo? Essa apostila que eu vou mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui. Não, vou botar logo. Eu botei uma apostila para vocês aí. Botei lá no. Coloquei lá no Google. Faz tempo já, certo? Então a gente vai começar a resolver os exercícios de medida de área. Certo, galera? Então a primeira questão daquela apostila. Depois vocês pegam a apostila. Eu vou colocar. Quando a gente resolver todinha, eu coloco lá a resolução bem feitinha lá no Google, certo? Mas me diga uma coisa, aquela lista que a gente fez umas 2 aulas atrás, que a gente terminou, já coloquei lá no Google já? Alguém sabe dizer? Porque eu disse que só ia colocar quando terminasse. Coloquei ainda não? Pronto, vou colocar. Certo? Vou colocar aquela resolução. Quando eu colocar essa daqui, eu vou colocar hoje. A lista passada toda resolvida. Mas eu acho que eu já coloquei, eu transformei ela em PDF. Eu vou ver. Se eu não tiver colocado, eu coloco hoje. Toda resolvida. Que medida de comprimento. Certo? Aí, quando eu terminar essa daqui, eu também coloco ela lá, tá toda resolvida. Lembrando que essa lista tá naquela apostila que eu botei para vocês. A gente ia entregar impresso, mas não deu. Né? O corona botou a gente para casa. Mas quando a gente chegar, voltar, eu entrego ela toda impressa. Certo? É um material extra de física. Quer dizer, material extra de física. Apostila extra. Igual de química, vocês já receberam, vocês vão receber um de física também. Certo? Mas, para quem quiser guardar no celular, no computador, ela está aí no Google. É só baixar e deixar ela guardada. Ok? Então, a primeira questão é do IF 2012. Vou até colocar aqui. Primeira questão, ó. IFRN 2012. Foi de proposta colocar essas questões aí, certo? Isso aqui é do IFRN 2012. Tem uns 2016. Eu não sei se tem umas mais recentes. Mas vamos lá. Está dizendo o seguinte. Presta atenção. O muro de uma escola foi pichado com frases preconceituosas. Em consequência, os professores aproveitaram para realizar uma campanha educativa sobre preconceito. Lembrando que a grande maioria das questões do IF... professor, você está dando questão do IF? Não. Eu estou aproveitando, que é uma matéria que vocês têm que ver para física, certo? Principalmente para matemática, para as outras coisas, sistemas métricos, decimais, sistemas métricos, desculpe. E eu estou aproveitando que as questões do IF, a maioria das questões cai isso. 60% a 70% das questões vocês vão ver daqui para o meio do ano. A gente vai fazer uma revisãozinha, né? A gente disse nos primeiros dias de aula, né? Então, eu estou aproveitando para vocês verem a gente fazer uma revisãozinha, um cursinho de graça, gratuito aí. Então, a maioria das questões do IF, todos, vem primeiro com uma informação, certo? Então, você não vai ver questão, na maioria das vezes, você não vai ver questão direta. Faça isso, não. Tem uma informaçãozinha, tem um textinho, principalmente em português, tem vários textos. Matemática é a mesma coisa, porque vocês têm que interpretar o texto. O problema dos estudantes é esse, é a falta de interpretação. Então, você vem com um textozinho, certo? Uma informação primeira, nessa daqui, dizendo que o muro foi pichado com frases preconceituosas. O que é que eles foram fazer agora? Ao final da campanha, os alunos decidiram realizar um mutirão para pintar o muro. Então, aqui primeiro, essa primeira parte aqui, ó, é uma informação, certo? E aqui vem o que é que ele quer da questão. Para tanto, dividir o muro em 84 faixas verticais de 2,1 metros de largura por 0,84 metros de comprimento. Ou seja, eles dividiram o muro em faixas. Talvez para dividir, para uma turma pintar tantas faixas, não sei. Só sei que eles dividiram o muro em faixas, certo? Cada faixa tinha 2,1 metros de largura por 0,8 metros de comprimento. Olha, metros, ó. Tá vendo que já está em metro, certo? Cuidado com isso aqui. Sempre que vocês pegarem, grifem, vocês destaquem esses números aqui. Eu costumo destacar, certo? Para não me perder. Então, quando você quiser um número, já está lá. Se cada galão de tinta de 3,6 litros, outra informação. Então, a gente vai botar as informações aqui, os dados. Vou colocar aqui os dados da questão, certo? Vou fazer com vocês. A gente vai fazer passinho aqui. Dados da questão. O primeiro dado da questão que ele disse. Cada faixa é igual 2,1 metros por 0,8
metros. Primeiro, cada faixa 2.1. Quantas faixas ele tem? 84. 84 iguais a isso. Ele dividiu o muro, é como se você pegasse a parede da sala de vocês e dividisse, certo? Em 10 partes. Por exemplo, cada 3 alunos pintavam uma partezinha. Ok? Então, uma faixa retangular para começar. Professor, como é que eu sei que é um retângulo? Porque você tem faixas verticais de 2.1 por 0,8, ou seja, não são dimensões iguais. Então, é um retangular, faixas retangulares. Certo? Então, o primeiro dado da questão é esse. Então, ele disse o seguinte: cada galão de tinta tem 3,6 litros. Outro dado da questão, um galão, que é a unidade de volume também, é galão, que nos Estados Unidos usa muito. Um galão, 3,6 litros. Se chegar nos Estados Unidos, alguém for, você vai comprar 1 litro de tinta? Não, você vai comprar um galão. Certo? Então, são galões. Lá é tudo ao contrário, né? Eles querem ser diferentes. Aí eles não usam litros que a gente usa. Eles usam galões. Vamos cantar. Você quer quantos litros de combustível? Não. Você quer quantos galões de combustível? Vai galão. Certo? Então, um galão, 3,6 litros. É outro dado da questão. E disse também que cada galão, um galão, ele dá para pintar 40 metros quadrados. Esses são os dados, viu? Isso aí são 3 dados da questão que vocês têm que raciocinar quando você pegar uma questão dessa. Primeiro, faixa retangular, são 84. Diz que um galão tem 3,6 litros. E que um galão, para pintar, aquele volume, aquela lata de tinta, dá para pintar 40 metros quadrados. Olha a medida de área aqui. Ó. Então, aqui você tem comprimentos, né? E aqui você já tem área. Ó, já tem sistema métrico diferente. Então, está perguntando a quantidade de tinta que a escola deve comprar para realizar a pintura é, no mínimo, de... Então, vamos lá. Então, ele quer saber a quantidade de tinta. O que é que a gente vai fazer primeiro? Então, para saber a quantidade de tinta, quantos galões, eu não pedi nem galão nem litro. Ó. Então, você escolhe. Certo? Ele quer a quantidade. Ele quer litros. Quantos? Eu vou colocar aqui. Ó. Quantos? A pergunta. Quantos litros ou galões tem que comprar para pintar o muro? A pergunta é essa. Professor, litros ou galões, você escolhe qual? Se eu não dei isso na questão, provavelmente, quando você pegar uma questão dessa, ou ele vai pedir na questão ou vai estar nas alternativas. Certo? Se ele pedir na questão, beleza, você vai pelo que ele pedir. Se ele pedir nas alternativas, não pede na questão, mas dá nas alternativas. Ó. Tantos galões, tantos litros, certo? E às vezes ele mistura para complicar mais a vida de vocês. Ok? Mas aqui eu vou fazer os dois, certo? Eu vou primeiro ver em galões, depois a gente transforma para litro. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Deixa eu ver se esse negócio está descendo. Tá descendo. Então, a primeira parte. Eu vou colocar aqui parte 1. Calcular a área de cada faixa. Então, a primeira parte é calcular a área de cada faixa. Certo? Vou tentar colocar isso aqui centralizado, que é melhor. Como é que eu calculo a área de cada faixa? Eu sei que cada faixa tem quanto? 2,1 metros por 0,8. Como é que eu calculo essa área aí? A área desse retângulo vai ser igual a quanto? Base vezes altura. Ou comprimento vezes a largura. Né? Então, a área, quanto é a base? 2,1. Precisa transformar alguma coisa? Não, porque aqui você já deu em metro e aqui está pedindo metro quadrado. Certo? Por 0,8. A área de cada faixinha é de quanto? 2,1 vezes 0,8. Deixa eu pegar minha calculadora ali. Dois 1,68. 1,68. Quem respondeu, muito obrigado. 1,68 agora já não é metro. Quando você multiplica metro vezes metro, isso aqui já é área. Metro o quê? Quadrado. Então, você já tem a área de cada faixa. Ó. Isso aqui é a área de uma faixinha. Mas você tem quantas faixinhas? Você tem 84. Multiplica as 84 vezes Isso, garoto. Isso aí, meu garoto. Então, agora você vai fazer a parte 2. Deixa eu tirar do negrito aqui.
Então, você vai fazer a parte 2. Se você tem 84 faixas dessa daí, você agora vai fazer o quê? 84, que é o muro todinho, certo? 1,68 metros quadrados não é o muro todinho, cada faixa. Mas o muro tem 84 faixas dessas, então vai ficar 84 vezes 1,68 metros quadrados. Aqui você já vai, a parte 2 eu vou colocar aqui, ó. Calcular a área do muro. Ou da parede, né? Eu acho que é muro que eu disse. Vou colocar muro aqui. Então, 84 vezes 1,68 vezes 84. 141,12. Isso. A área do muro, a área total, agora tem 141,12. Onde é que vocês podem errar? Aqui, ó. Pensar que isso aqui é a área do muro. 1 metro quadrado aqui é quase 2 metros por 1 metro. É mais ou menos a área que vocês ocupam quando vocês estão sentados na sala. O muro vai ser aquilo tudo? Só aquilo ali? Não. Ah, calculei a área, joga lá na regra de 3. Aí erra. Mas aqui é a área de cada faixa. Ele precisa da área do muro. Então, ele vai pintar o muro, não vai pintar cada faixa, vai pintar o muro total. Então, você já tem a área do muro. Agora, a gente já pode calcular o quê? A quantidade de galões que ele precisa. Se um galão, vamos à regra de 3, parte 3. Fazer a regra de 3 simples, ó. Regra de 3, sim. Quando vocês forem ajustar a regra de 3, vocês já vão estar craque já. Então, o que é que diz a regra de 3 simples? Um galão, vou primeiro calcular em galão, certo? Um galão dá para pintar o cobre 40 metros quadrados. Então, quantos metros quadrados eu tenho aqui, gente? Eu tenho 141,12 metros quadrados para pintar. Ó. Então, vou colocar X galões. Quantos galões eu vou precisar para pintar? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Quantos galões eu vou precisar para pintar? Quantos metros quadrados eu tenho? 141,12. Olha a regra 3 simples aí. Ó. Tá mais para cá. Pronto. Montei a regra de 3. Se um galão pinta 40 metros quadrados, eu tenho quantos metros quadrados para pintar? 141,12. Vou precisar de quanto? X. Como é que eu faço agora? Meios ou extremos. Então, vai ficar 40 vezes X. 40 vezes X é igual a 141,12 vezes 1. Isso aqui vai dar o quê? 40 vezes X, 40x. É igual... Aqui... Tá vendo que eu estou fazendo bem direitinho? 141,12 vezes 1, 141,12. Esse 40 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a 141,12 dividido por 40. 3,528. Olhe, cuidado. Destaque esse negócio aqui. 3,5. Tem muita gente que faz isso aqui galões, certo? Se ele pedir um galão, está aí a resposta. Observação importantíssima. 3,5 galões. Mas você consegue, digamos que galões seja uma latinha lá, você consegue comprar 3,5 latas, você vai comprar lá? Não vai comprar. Ou você vai comprar uma, ou você vai comprar duas. Você vai comprar números inteiros. Esse tipo de questão, tem muita gente que erra, faz isso aqui tudinho. Ó. Vem até aqui, calculou bem certinho. Aí quando vai botar na resposta, não sabe se é 3 ou 4, porque lá vai estar um número inteiro. A alternativa vai estar 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ser números inteiros, porque você não dá para comprar, serrar um galão no meio lá. Ele não vai vender isso, uma lata de tinta. Ele vai serrar a lata de tinta para dar a você? Não. Ah, eu preciso de 3,5, você vai comprar quanto? Me diga uma coisa, vocês no chat aí, certo? A resposta lá com certeza vai ter a alternativa 3 e vai ter a alternativa 4. Qual é que você vai colocar? 4. Você vai colocar nesse tipo de questão, você vai ter que arredondar para cima. Você vai ter que arredondar para cima. Então, a resposta não vai ser 3, a resposta vai ser 4. Porque se você comprar 3 galões, o que é que acontece? Vai faltar. Se você comprar 3 galões, vai faltar. Só tem questão que você colocar arredonda para baixo, tem questão que você arredonda para baixo. Aí você vai ter que raciocinar na questão
se você vai ter que arredondar para cima ou para baixo, se a resposta tiver que ser um número inteiro. Repetindo. Na questão, certo? No enunciado da questão, você vai ter que saber. Se der um número quebrado, né, no número decimal, você vai ter que arredondar, certo? Porque a resposta vai ser número inteiro, igual essa daqui. Nesse tipo de questão, ou você compra 2 galões, ou compra 3, ou compra 4, ou compra 40. Você não vai comprar 40,2. O cara não vai serrar ali 80% do galão para dar 20% a você, certo? Então, você vai ter a resposta em números inteiros. Com certeza, eu tenho 99,9% de certeza que nesse tipo de questão ele vai colocar, a resposta vai ser um número decimal. A resposta vai ser um número decimal. Para quê? Para você raciocinar, para saber se você arredonda para baixo ou arredonda para cima. Nesse tipo de questão, você vai ter que arredondar para cima. Porque se você comprar 3, vai ficar parte do muro sem pintar. Porque você precisa de 3,5. Só que você comprou só 3. Parte do muro ali vai ficar sem pintar. Certo? Nesse tipo de questão, você compra 4, pinta o muro todinho e sobra um pouquinho de tinta para fazer outra coisa. Entenderam aí, galera? Entenderam aí? Beleza. Sim. Froze, let it go. Froze, let it go. Quem é Froze, let it go? Carlos. Qual Carlos? Carlos de qual turma? 8º A. É porque eu não liguei o nome à pessoa ainda não. A gente tem pouco tempo de aula. Então, Carlos, por favor, muda o nome aí. Bota Carlos, 8º A, certo? Se não souber, eu mudo aqui. Toda live tá com nome diferente. Toda live é um nome diferente, é? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou remover ele hoje, não. Eita. Uf. Flows, let it go. Diga aí, Flows, let it go. Quem é você? Disse que é? Não, não é Carlos. Eu só mudei hoje. Não, não quero que você mude, não. Vamos ver aqui. Diga seu nome aí, senão me removo. Certo? Já sabe que... Nem por perder tempo. Vamos lá. Então, vai mudando aí, Froze. Let it go. Você falou em excluir da sala e já mudou. Foi, mudou? Pronto. Já mudou. Beleza. Segunda questão. O nome completo. Desliga o microfone aí. Segunda questão. Foi do IF 2016. Esse foi do IF 2016. Daqui, todos os IF daqui, certo? Então, para confeccionar os cartazes, tem uma informação lá que eu não sei ainda, certo? Mas na apostila de vocês está faltando o cartaz. Então, se vocês puderem anotar isso aí, ó, no caderno, ou então isso aqui vai ficar disponibilizado. Então, o cartaz teve 40 centímetros de comprimento por 80. Certo? O cartaz, faltou o desenho do cartaz lá. Então, para confeccionar os cartazes, tem uma informação lá, com certeza teve um textozinho antes, uma gráfica cobra 13,5 por metro quadrado. Metro quadrado. É a área. Então, ele cobra 13,5. 1 metro quadrado, ele cobra R$13,50. Se a escola vai confeccionar 40 cartazes desse aqui, ó, que eu coloquei aqui, desenhei, de 40 por 80 centímetros. Primeira coisa, eita, vamos fazer aqui, metro quadrado, estou grifando aqui, metro quadrado. E no cartaz eu tenho o quê? Centímetro. Eita, primeira coisa, eita, alguma coisa vai ter que transformar aí. Alguma coisa vai ter que transformar, certo? O valor pago a essa gráfica será de, então, observação, dimensão do cartaz. Então, o cartazinho tem 80 por 40. Primeira coisa. Deixa eu ver. Agora pronto. Ah, meu querido, eu quero escrever embaixo. Agora pronto, escreve mais embaixo. Não. Faz a operação primeiro, depois transforma para quilômetro. Eu faria o seguinte. O negócio que agora não tá mais... Ah, vou apagar isso aqui porque não... Querendo saber a área. Ele está querendo saber o preço que ele vai cobrar por cartaz. Eu vou fazer aqui em cima e depois eu volto porque o Word não tá deixando eu escrever embaixo do cartaz. Não. Mas vamos lá, vou escrever aqui. Na primeira parte, calcular a área do cartaz. Primeira coisa. Então, eu estou falando de área aqui, ó, 1 metro quadrado. Não vou colocar os dados para a gente não perder tempo, certo? 1 metro quadrado de papel é R$13,50, certo? Então, eu quero saber a área de um cartaz. Parte 1.
8 vezes 40. Área de um cartaz. É um retângulo. A área do cartaz vai ser o quê? Base vezes altura. Área igual base vezes altura. Até a base, 80. Agora o seguinte. Antes, eu era para ter colocado na parte 1, né? Isso aqui eu vou colocar a parte 2, certo? Vou colocar a parte 1, a gente vai ter que transformar. Parte... Esse bicho está tirando onda com a minha cara. Parte 1. Transformar unidades. Transformar unidades. Então, a gente está tratando de metro quadrado lá em cima. E no cartaz a gente tem centímetro. Então, a gente vai transformar o quê? 0,40 centímetros para metro. E a gente vai transformar 80 centímetros para metro. Ok? Então, primeira coisa, 40 centímetros para metro. Centímetro para metro. Se vocês olharem lá, ó, já não é área, aqui é comprimento, viu? É o primeiro que a gente colocou lá. Então, cada passada dessa é 10. Não é a área, você está tratando de comprimento. Olha que na medida de área você tem que aprender como é que faz medida de comprimento. Tá vendo? Centímetro é medida de comprimento, que a gente estudou na unidade passada. Centímetro para metro, você vai fazer o quê? 40. Passa duas casas para a esquerda. Você vai dividir. Cadê os dois pontos aqui? Dividir por 10. Depois dividir por 10. Passa duas vezes. Ó. Quando você divide por 10 duas vezes, amigo, eu vou dividir por 100. Centímetro, ó, 100, vem de 100. Então, você divide por 100. 40 dividido por 100, na minha matemática, é 0,4 metros. Certo? Passa duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui, uma, duas. A vírgula vem para cá. Certo? Mesma coisa com 80, não vou fazer isso aqui, que é a mesma coisa, vai ficar 0,8 igual, né? Igual 0,8 metros. Certo? Você vai dividir por 100 também. Então, na parte 2, agora você vai fazer o quê? Ó, você já igualou as unidades. Metro, metro, e lá está o metro quadrado. Base vezes altura. 0,8 metros vezes 0,4. A área de cada cartaz vai ser igual a quanto? 0,32, né? Deixa eu só confirmar aqui. 0,8 vezes 0,4. 0,32. Agora já são metros quadrados. Então, você transformou alguma coisa de comprimento e botou o que agora? Área. Cada cartaz tem 0,32 metros quadrados. Mas ele vai confeccionar quanto? 40. Então, você já vai para a parte 3 da questão. Isso aqui tudo você tem que raciocinar durante a prova, viu? Tudo. Estou colocando em partes aqui para você saber o que é que você vai fazer. Parte 3. Calcular a área. Calcular total de cartazes. Vou colocar cartaz. Por quê? Cada cartaz tem 0,32. Você tem quantos cartazes para fazer? 40, não é? 40 cartazes. Vou grifar aqui. O que é que você faz? Se um cartaz tem 0,32, você vai pegar 0,32 e multiplicar por 40 vezes 0,32 metros. 12,80. Dá quanto, mãe? 12,80. 12,80 ou 12,8, certo? Então, a área total de cartazes vai ser 12. Ele vai ter que confeccionar 12,8 metros quadrados. Então, a gráfica vai ter que confeccionar isso aqui tudinho. Certo? Isso é resposta? Não. O que é que ele está perguntando? Qual o valor pago para fazer os 40 cartazes? Então, a gente vai para a regra de 3 simples, que é a parte 4 da questão. Parte 4 da questão. Parte 4. Isso. Só tem 10 minutos. O instante passa. Preço pago. Então, o preço pago, você vai estar o quê? Uma regra de 3 simples. Como é que a gente monta a regra de 3 primeiro? 1 metro quadrado, está lá nos dados da questão, viu? Ele vai cobrar quanto?
R$13,50. Mas quantos metros quadrados eu tenho para confeccionar? Aqui, ó, 12,8. Então, eu vou tirar aqui do centralizado, vou colocar assim. 12,8, para confeccionar 12,8 metros quadrados. Eu preciso de quanto de din-din? Quantas pílulas? Igual a x. Regra de 3 simples, meios por extremos. X vezes 1, já dá a resposta aqui, quer ver? X vezes 1 igual a x. 13, vou colocar bem direitinho, 13,5 vezes 12,8. X, o preço que ela vai pagar vai ser quanto? 3,5 vezes 12,8. R$178,50. Vou até colocar o símbolo do real. Tá aí o preço que ele vai ter que pagar. Certo? Aí, ó. Questãozinha. Então, o valor pago na gráfica, R$172,50. Eu vou colocar esse negócio aqui em cima. Porque o Word estava brincando com minha cara e não estava colocando. Você vai colocar isso no Classroom com as Com respostas? certeza. Quando eu terminar todinho, eu vou colocar, certo? Eu vou até lembrar de colocar aquela primeira lá. Para mim, disser que eu não coloquei, eu vou colocar, certo? Pronto. Segunda questão resolvida. Deixa eu pegar a terceira questão aqui. Questão 3. IFRN 2016. Olha, duas questões, já estou colocando duas questões do IFRN 2016. Deixa eu... As duas questões da mesma prova. Ctrl C. Colocando a questão aqui e tal. Mas tem uma... A questão tem uma figurinha. Deixa eu colocar a figurinha rapidinho. Eu vou abrir outra live, certo? Para a gente ficar mais 10 minutos. Print screen. Eita, print screen. Pronto. Aí eu vou colocar... Eu pensei que já dava para ter feito uma questão. É por isso que duas questões. Por isso que eu coloquei só duas. É rapidinho. Formato. Cadê o formato? Agora, eu quero formatar isso, deu não formata. 6 minutos. Aqui, formata a imagem. Vou cortar essa danada aqui. Agora, pronto. Cortar aqui. Então, a figura que você quer é essa daqui. Para não perder tempo, eu vou deixar aqui na fonte menor, certo? Aqui a terceira questão, IF 2016. Na mesma época daquela segunda questão aí, certo? Então é o seguinte, você tem a figurinha. O que é que diz a questão? Uma escola de ensino médio de uma cidade do interior planejou um ciclo de palestras para debater temas como a homofobia, a alegação do aborto e a redução da maioridade penal. Para divulgar o evento, elaborou cartazes do formato retangular de dimensões 45 por 30. Ele não colocou aqui, ó, certo? Mas ele sabe que esse cartaz tem 45 de base. De base. Aqui tem 45 centímetros. 45. E aqui em cima tem quanto? 30. Pronto. E aqui quanto? 30. Pronto. 45 por 30. Então aqui. A região em destaque da figura 1, essa região colorida, mede, que corresponde à área do cartaz onde serão colocadas as informações, mede. Olha essa questão, certo? Nos outros anos, ano passado eu coloquei essa questão, ninguém fez, gente. Ninguém fez. Uma questão extremamente simples, certo? Ele quer saber a área só dessa partezinha
colorido, azul. Certo? Esse tipo de questão, você não pode errar. Você não pode errar nenhum, né? Mas as fáceis, meu amigo, você tem que acertar, porque você vai entrar, são 40 questões, você vai precisar de acertar 37, 38, 36, 35. Depois de 35, fazendo uma boa redação, você entra. Certo? Então você tem que fazer uma boa redação. Ano passado o menino fez 37 questões e não passou por causa da redação. Certo? Talvez, eu acho que foi por causa da redação, que ele fez 37 questões, errou só 3 questões a prova todinha e não E entrou. assim, só português, matemática e redação, é? Como é? Só português, matemática e redação. Certo? Na prova, no caso. Por enquanto é português, matemática e redação. São 20 em português, 20 em matemática e a redação. Então o cara fez 37 questões das 40 e a redação ele penou, então não entrou. Então vamos lá. Fazendo mais de 35 uma boa redação, você entra. Mas esse tipo de questão, por que eu digo? Porque você não pode errar, não, pelo amor de Deus. Ele está perguntando na área disso aqui. Aí tem gente que colocava 45 por 30. Não. 45 vezes 30 é tudo, é o cartaz todinho. Ele está pedindo a área só dessa parte destacada aqui, só desse miolozinho aqui. Então, para saber essa área aqui, eu preciso de quê? Da base e preciso da altura. Aí, como é que eu sei disso? Gente, pelo amor de Deus, se você tem 45 daqui para cá, certo? Vou até aumentar o zoom aqui. Cadê o zoom? É que aqui nesse Word aqui, não sei onde é que aumenta o zoom, não. Mas vamos lá. Se você tem 45 daqui para cá, aí você tira 3 pedacinhos de um lado, 3 do outro. Quanto é que fica daqui para cá, pelo amor de Deus? Me responda aí. Vou abrir até o chat aqui. Quanto tempo a gente tem? 2 minutos. Quando der 1 minuto, eu encerro e abro outra reunião, para a gente ficar mais 15 minutos. Então, eu quero saber a base disso aqui. Daqui para cá, certo? Daqui para cá. Então, se tudo tem 45 centímetros, se eu tirar 3 de um lado e 3 do outro, quanto é que eu sobe daqui para cá? Coisa que, no ano passado, uma pessoa, eu acho que respondeu. De todos os oitavos. Vai ficar... Ana Beatriz, 42 se você tirar só 3. Então, vamos seguir. Vai ficar você tem... 24 centímetros. Não, cara. Alguém já respondeu aqui. Alguém já respondeu. Outro já respondeu. 59, não. Outro já respondeu. João Pedro. Sara respondeu. Então, é o seguinte, ó, se você tem 45 centímetros, tudo, certo? Se você tira 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, você tirou quanto? 6 centímetros. Então, a base vai ficar quanto? Coloca aqui, base. Vai ficar igual a quanto? 45 que você tinha, menos 3 de um lado, e menos 3 do outro. Então, a mesma coisa de 45 menos 6. Então, nessa parte do meio, a base é quanto? 39. Uma coisa simples, gente. Simples, simples, simples. Coisa mais simples do mundo. Uma pessoa, eu acho que fez... Vou aumentar logo a fonte aqui. Uma pessoa, eu acho que fez de todos os oitavos do ano passado. Questão simples. Que, se você errar uma questão dessa, muito provavelmente, a aprovação fica bem difícil. Porque é uma questão simples. Você tem 45 centímetros aqui. Isso é coisa, eu acho, que quarto, quinto ano, eu acho. Você tira 3 de um lado, 3 do outro, você tirou 6 centímetros. Sobrou quanto daqui para cá? 39. E a altura? Mesma coisa. Isso aqui não é falta de conhecimento. Isso aqui é falta de atenção. Porque vocês têm conhecimento suficiente para responder uma questão dessa. Né? Suficiente. Terminando o 9º ano? Claro que tem. É falta de atenção. E desculpa o que eu vou dizer agora. Um pouquinho de preguiça. Fé, eu vou encerrar, que daqui a pouco acaba. E eu não gosto de acabar assim, não. Eu vou encerrar e vou abrir outra já. Certo? Só um segundo. Gravando agora. Então, vamos compartilhar aqui. Share, compartilhar. Cadê? A altura, a mesma coisa, galera. Cadê? Deixa eu desabilitar o negocinho aqui. Pronto. Altura, mesma coisa. Você tem 30. Aí você tira um embaixo. Aí você tira um em cima. Você tirou 2. 30 menos 1, 29. Menos 1, 28. Meu amigo, o cara no 9º ano. Não sabe quanto é 30 menos 2. Taca a molesta. Então você tem agora base e altura. Para saber a área. É só isso que ele está perguntando. Vamos ver só se essa questão é fácil de jeito mesmo. É só isso. Então aqui para saber a área vai ser o quê? Eu vou colocar até no centralizado. A área vai ser igual base vezes altura. A área vai ser igual
39 vezes 28. A área vai ser igual a 39 vezes 28. Ele não pediu, ele deve ter pedido a unidade nas alternativas, certo? Eu não coloquei a alternativa aqui. Então, aqui, ó, se ele pediu em centímetro a alternativa, é 1092 centímetros quadrados. Se ele pediu em metro quadrado, professor, nas alternativas, aí você transforma esse centímetro e esse centímetro para metro e calcula. Eu vou até colocar aqui, que eu já sou bom. 39 centímetros, centímetro para metro, você divide por 100. 0,39 metros. E 28 centímetros dividido por 100, 0,28 centímetros. Então, se você quiser em metro quadrado, você vai multiplicar esse vezes esse. Certo? E vai dar a resposta em metro quadrado, que vai ser a mesma resposta se você dividir isso aqui aí, por 10 mil. 10 mil? É, 10 mil. Certo? Pronto. Beleza? Olha a questão como é fácil. Da mesma maneira, essa questão, essa segunda que a gente colocou, essa daqui aí, e essa daqui na mesma prova. O IF 2016. Certo? Para outra, dá para fazer outra. Eu coloco outra reunião porque nossa aula são 45 minutos. Então não posso dar 35, né? Outra questão. Vamos lá, deixa eu fazer o Ctrl C aqui. Isso aqui é uma questão bem difícil. Deixa eu pegar uma questão mais fácil para a gente deixar essa 4 para depois. Não, vamos fazer por... Vamos fazer aqui. Ctrl C. Fazer na ordem, né? Deixa eu aumentar logo. Questão 5 é 4. Deixa eu ver se é de algum IF ela. Acho que não é de IF. Deixa eu ver se ela der um IF. Não, aqui não está dizendo se é de IF, não. Questão um pouquinho, que requer um pouquinho de raciocínio de vocês, viu? É comum os meios de comunicação comparar a distribuição de pessoas em quantidade de campos de futebol. Então, se alguém já viu algum noticiário, diz, a quantidade de pessoas é equivalente a tantos campos de futebol lotados, né? Considerando um padrão de 5 pessoas por metro quadrado, primeiro dado. Isso aqui eu vou colocar os dados. Primeiro, 1 metro quadrado cabem 5 pessoas, aproximadamente. Sem que tiver todo mundo apertado, certo? Então, por exemplo, você quer saber, teve uma manifestação, e a polícia quer saber quantas pessoas tinha ali. Então, ele vai pegar o seguinte. Deixa eu ver só se eu tenho dinheiro aqui no meu bolso. Ixi, Maria, perdi um dinheiro. Ixi. Então, é o seguinte. Pronto, a manifestação tinha tantas mil pessoas. Como é que ele sabe? Ele faz um padrãozinho. 1 metro quadrado cabe 5 pessoas. Aí ele calcula mais ou menos a área daquela rua, daquela avenida, e faz a multiplicação à regra de 3, certo? Primeiro dado, 1 metro quadrado, 5 pessoas. Se fossem colocados todos os 550 mil presos distribuídos em campos de futebol, então o primeiro dado está aqui. Então ele quer saber quantos campos de futebol para caber 550 mil pessoas, e aqui na questão eram presos, né? Teve alguma informação sobre sistema carcerário, penitenciário e tal, certo? Com formato retangular, cada formato retangular do campo, 68 por 105. Então ele quer saber quantas pessoas, certo? Esses 550 mil presos caberiam em quantos campos de futebol, certo? Então, primeiro que eu vou fazer com vocês aqui é a parte 1. Se nos dados estão tratando de área, parte 1 eu vou fazer o quê? Calcular a área de cada campo de futebol. Tá vendo que aqui eu estou falando de área, é metro quadrado? Então, primeiro eu vou saber a área. Se o campo tem 68 por 105, a área de cada campo vai ser o quê? 68 metros vezes 105. Então, a área de cada campo, acho que dá 5 mil. 5 mil não, é 5 mil e pouco. Vai mais, 7 mil. 68 vezes 105, 7.140. Foi o que eu calculei a área de cada campo, certo?
Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu raciocino o seguinte. Não, mas 5 pessoas no metro quadrado. Eu quero saber quantos metros quadrados cabem esses 550 mil. Já? Então, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Parte 2. Parte 2. Calcular a área para comportar todas as pessoas. Vou colocar preso não, certo? Todas as pessoas. Vou colocar preso não. Ah, eu sei o seguinte. 1 metro quadrado cabe em quantas pessoas? 5. Lá do dados. 1 metro quadrado cabem 5 pessoas. Certo? Quantas pessoas eu tenho para colocar? 550 mil. Então, aqui, ó, 500. Quantos metros quadrados? X. Eu preciso para colocar 550. Vou colocar um número, viu? Mil pessoas. Então, primeiro passo, presta atenção. Essa questão é um pouquinho complicada. Um pouquinho não. Primeiro, eu calculei a área de cada campo. Cada campo tem 7.140. Que é para, né? Para. E agora eu calculei o quê? Se cada pessoa, num metro quadrado, comporta 5 pessoas, essas 550 mil vão precisar de quantos metros quadrados? Certo? Porque os campos, ó, ele está admitindo em 7.140 metros quadrados, né? Então aqui eu vou fazer a regra de 3 simples, aí. 5 vezes x. 5 vezes x, 5x. É igual 550 mil vezes 1, 550 mil. Opa. Esse 5 aqui está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 550 mil dividido por 5. Eu acho que 550 mil dividido por 5 é 110 mil, né? Ou seja, eu vou precisar de 110 mil metros quadrados para comportar essas 550 mil pessoas. Certo? Agora vamos para a parte 3, que é o que ele quer. Quantos campos? Parte 3. Vamos lá. Se um campo, a regra 3 é simples. Se um campo tem 7.000, que a gente calculou, não disse na questão, teve que calcular, metros quadrados, 110 mil metros quadrados, que é para comportar essas 550 mil pessoas, são quantos campos? Então, eu vou colocar um X. Quantos campos? X. Xão. Eu vou precisar para comportar 110 mil pessoas que cabem em quanto? Em 110 mil metros quadrados. Certo? Lembrando que em 110 mil metros quadrados tem essas 550 mil pessoas. Certo? Deixa eu trazer um pouquinho para cá para ficar... Não, vou diminuir a fonte para ficar tudo... 18. Ainda não. 15. Pronto. Certo? Agora fazer o quê? Regra 3 simples. 7.140 vezes x. Vezes x. É igual a quanto? 110 mil vezes 1. Vou colocar já a resposta. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Ok? Esse 7.140 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, x vai ser igual a 110 mil dividido por 7.140. X vai ser igual a 110 mil dividido por 15,4. 15,4 campos. Certo? Então tá aí a resposta. 15,4 campos. Repetindo aqui, ó. Primeiro, calculei a área de cada campo. Cada campo tem 7.140. Segundo, calculei a área para comportar a quantidade de pessoas. Certo? Para comportar todas as pessoas. Então, se 1 metro quadrado eu
eu preciso, quer dizer, eu comporto 5 pessoas. Essas 150 mil pessoas, aqui era preso, mas não coloquei preso. Essas 150 mil pessoas eu coloquei em quantos metros quadrados? Aí, para comportar essas 550 mil pessoas, eu preciso de 110 mil metros quadrados. Aí vamos para o campo. Joxa, se um campo de futebol tem 7.140, se eu preciso de 110 mil, eu faço a regra de 3 aqui com ele. Então, se um campo de futebol tem uns 7.140 metros quadrados, esses 110 mil metros quadrados vão ser equivalentes a quantos campos? Vão ser equivalentes a 15,4 campos, que é justamente a quantidade de campo para armazenar essas 550 mil pessoas. Certo? Eu não sei se a pergunta... Deixa eu ver se na alternativa tem 15... Então, nesse caso aqui, gente, a alternativa, se vocês não estão vendo aí, mas a alternativa tem a alternativa B, 15, e a alternativa C, 16. E agora, deixa eu colocar aqui, 15 ou 16? Interrogação. E aí? A B tem 15 e a C tem 16, tá vendo? Como eles colocam para confundir. Nesse caso, vocês vão colocar 15 ou 16? 16. Quanto? 16. 16 por quê? Responda aí. Porque tem que arredondar, senão se for 15 não vai cobrir tudo. Beleza, João, mas você tem que arredondar para cima ou para baixo? Nesse caso, você vai ter que arredondar para cima. Porque se você colocar 15, vai ficar gente lá de fora. Certo? Se você colocar 16, mais ou menos metade do campo vai ficar vazio, mas você comportou todas as pessoas. Então, nesse caso aqui, outra questão que você arredonda para cima. Certo, gente? Não dá para a gente fazer outra questão. Então, eu vou encerrar aqui. E a gente se vê quarta-feira. Então, já tem 3, 4 feitas, né? A apostila tem 8. A apostila não, essa lista tem 8. Quem quiser fazer... Tchau. Oi. Alguém falou? Alguém estava falando aí. O que aconselho vocês a fazerem? Pegar as outras questões, as outras 8, as outras 4 e tentar fazer. Certo? 5, 6, 7 e 8. São 8 questõezinhas só, gente. 8 questõezinhas. Certo? Eu já fiz as 4 primeiras. Deixa eu ver se tem algum de F. Não, aqui não tem. Então, são mais 4 questões. Vocês podem fazer agora de tarde, se quiserem. Certo? Que já estão fresquinhos. Vira isso aqui, faz agora, sei lá. Depois daqui, quando eu encerrar, vocês podem fazer essas 4 questões. Eu acho que em 1 hora vocês fazem essas 4 questões. Calmamente. Né? Só é obrigado a fazer? Não. Então, meu amigo, meu estilo é o seguinte. Faz quem quer. Deixa eu só salvar aqui para não perder. Faz quem quiser. Eu vou corrigir. Quem quiser fazer para aprender e na hora da correção só ver que foi no caminho certo, faz. Quem não quiser fazer... Deixa eu colocar aqui a lista. Medidas de área. Então, quem quiser fazer, já fica à vontade. Certo? E quem não quiser fazer, professor? Desculpa, não posso fazer nada, né? Lista medidas diárias. Medidas diárias. Salvar na área de trabalho. Já está salvo, a gente vai respondendo. Quando tiver toda respondida, a gente coloca lá no Google. Ok? Deixa eu parar aqui.